Pessoal, beleza? Professor Renato Ribeiro na área do canal Renato ao Infinito. Então, queria contar para vocês uma história bem bacana que eu aprendi essa história há muitos anos atrás. Eu, lamentavelmente, até não lembro a fonte. Se alguém, então, conhecer essa história e souber o criador dela, vou pedir que deixe nos comentários para eu poder atualizar o vídeo, né, com a fonte devida. Então eu até achei que eu tivesse gravado neste canal essa história alguns anos atrás, mas eu fui localizar e não encontrei, né? Então talvez eu tenha me enganado, ou talvez eu tenha sem querer deletado, alguma coisa assim. Então eu vou regravar de novo, né? Até foi um amigo meu que ficou curioso com a história, e aí eu prometi pra ele que eu ia gravar, então agora eu tô cumprindo minha promessa aqui. Então, quando eu trabalhava com turmas de EJA, né? Quando eu era coordenador de curso, todo o primeiro dia letivo eu reunia todos os alunos, os novos e os veteranos, mais professores que eram convidados e tal, e se interessavam, e outros colegas também. E eu fazia várias atividades de integração com esses alunos. Uma delas era parar tudo para contar a história que eu vou contar na sequência aqui. Então, gruda comigo e vamos nessa. O título da história é O Mago e o Anel. Pelo menos é assim que eu tenho como título, né, da minha lembrança. Então era um vilarejo bem assim medieval, né, com florestas, com rios, mares, montanhas, casinhas e tal. E nesse vilarejo morava um menino. E esse menino andava muito triste, meio cabisbaixo, desanimado com a vida, deprimido. Então, até pensando em dar fim à própria vida. Aí, ele, antes de tomar uma medida drástica, ele resolveu consultar o mago da cidade, que é um sábio, que é reconhecido por todos pela sua sabedoria, pela sua experiência, pelos conhecimentos que possui. E ele mora numa casinha lá no alto da montanha, esse mago. Então o menino atravessou o rio para chegar até o pé da montanha e foi subindo até o topo, onde estava a casinha do mago. E lá bateu na porta. O mago abriu, convidou o menino para entrar, ele entrou. Enquanto isso, o mago parecia meio atarefado, fazendo algumas coisas aleatórias, e disse: "Fala, menino, o que você veio fazer aqui? O que eu posso te ajudar?" Aí o menino foi falando do que estava sentindo, que se sentia desvalorizado pelas pessoas, que sentia assim que ninguém gostava dele, que ele não tinha utilidade nenhuma. E o mago aparentemente não estava dando muita bola, ele continuou fazendo seus afazeres, né? Aí chegou uma hora que o mago, entre os seus afazeres, ele pegou uma caixinha que tinha um anel ali dentro, e sem responder nada do que o menino falou, só chegou pro menino, entregou o anel para ele e disse: "Eu quero que você vá até o mercado da cidade e me venda esse anel. O mínimo que eu aceito por esse anel são 10 moedas de ouro. Não aceito nada menos do que isso. Então eu vou pedir que você vá lá e venda esse anel para mim." O menino, meio frustrado, assim, esperava alguma resposta, mas só teve esse comando aí de vender o anel, né? Então ele pensou, tá. Foi lá, desceu a montanha, atravessou o rio, atravessou toda a cidade, foi lá no mercado lá. Muita movimentação, mercadores de todos os tipos, pessoas comprando, vendendo, gritos, confusões algumas vezes. E aí o menino foi lá, com o anel na mão, e começou a oferecer para as pessoas. As pessoas pegavam o anel, olhavam, achavam ele bonitinho, achavam o anel interessante, e perguntaram: "Quanto que você quer, menino, por este anel?" E o menino respondia: "Eu quero 10 moedas de ouro." Aí as pessoas davam risada, faziam desdém. Não, esse anel não vale isso, querido. Não, eu te dou 7 moedas de ouro se tu quiser agora. Outras pessoas ofereciam 8 moedas de ouro, mais algumas moedas de prata, mas ninguém oferecia os 10.
as 10 moedas de ouro que o mago pediu, ninguém ofereceu. E ele passou por muitas pessoas. Todos até queriam comprar o anel, mas quando falavam que era 10 moedas de ouro, não pago isso não, senhor. Então, depois de passar o dia inteiro no mercado e não conseguindo as 10 moedas de ouro, o menino pega e faz todo o percurso de volta, vai até a casa do mago e conta para ele o que aconteceu. Aí então, o mago, ele, sem responder nada relacionado a isso, pegou e falou assim: menino, eu quero que você leve esse anel até o ourives e tente vender para ele. Só que, independente do valor que ele te oferecer, eu não quero mais vender o anel. Só quero que você vá lá e ofereça para ele. Não importa quanto ele te ofereça, não importa se ele resolver pagar as 10 moedas de ouro. Eu não quero que você venda, eu quero que você volte aqui e me traga o anel. O menino, então, desanimado, sem entender, mas obedecendo ao mago, pegou, fez todo o percurso da cidade para chegar até o ourives, que é um grande especialista, né, em metais. Aí, então, ele mostrou o anel para o ourives examinou, chegou pro menino e falou: olha, se o mago quer tanto vender esse anel assim, ó, diz para ele que o máximo que eu posso pagar por ele são 700 moedas de ouro. Se ele quiser que eu pague um valor justo, tem que esperar pelo menos uma semana ou duas até eu conseguir dinheiro. O menino arregalou os olhos e pensou, no primeiro momento, em aceitar 700 moedas de ouro. Pensando assim: nossa, o mago vai ficar feliz, estava esperando 10, vai ganhar 700, olha que legal. Mas aí uma outra vozinha nesse menino disse: não, ele disse para eu não vender, não importa o preço. Mas será que o mago sabia que ele ia oferecer tanto? E ele quase vendeu pelas 700, mas aí na última hora ele disse: não, vou fazer o que o mago me disse. Vou voltar com o anel e não vou vender. Então ele pegou, foi até a casa do mago, correndo, esbaforido, chegou lá e estava quase sem voz para dizer: 700 moedas de ouro. E ele falou que pagaria mais até se só esperar mais um pouco. Aí o mago, calmamente, olhou para o menino e disse: meu filho, assim são as coisas. Quando você foi até a cidade falar com pessoas que não entendem nada do assunto, que não sabem dar valor para as coisas, eles te ofereceram migalhas para esse anel. Eu pedi um preço baixo e mesmo assim eles te ofereceram menos ainda, achando que o valor que você estava pedindo era muito alto. Agora, quando você foi no especialista, ele te ofereceu muito mais do que você esperava, não é verdade? Sabe por quê, filho? Porque ele sabe dar valor, ele tem experiência, ele tem conhecimento, ele sabe o valor das coisas. E esse anel, meu filho, é como você. Se você ficar oferecendo o seu valor para pessoas que não sabem apreciar, você vai se sentir desvalorizado, porque você vai se entregar para pessoas que não sabem te dar valor. Agora, se você procurar as pessoas que realmente te entendem, realmente te conhecem, elas vão saber apreciar da forma que você merece ser apreciado. Dito isso, o menino foi embora com a lição aprendida. E essa é a lição que a história nos traz, né, gente? Às vezes a gente se sente mal porque queremos muito ser avaliado pelos outros. Numa vida em sociedade isso é normal. Mas às vezes a gente está se entregando para pessoas que não têm capacidade de saber quem somos de verdade. Para pessoas que não têm nenhum menor interesse, ou para pessoas que até querem nos destruir, ou querem se promover em cima da gente. Se você continuar oferecendo seu valor para pessoas assim, é óbvio que elas vão te colocar para baixo. Agora, se você procurar entregar o seu valor para pessoas inteligentes, sensíveis, experientes,
capaz de saber o quanto que um ser humano vale de verdade, aí, meu amigo, você vai perceber o quanto que você vale mesmo. Certo? Então fica aí, missão cumprida, a história gravada, registrada permanentemente. Então, muito obrigado a todos pela sua visualização e até a próxima. Tchau, tchau.